Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol já se escondia atrás das serras de Goiás quando decidi voltar para casa. Tinha passado o dia inteiro na feira de Formosa, vendendo as verduras da horta. Tomate, alface, couve que cresceram debaixo do meu cuidado nos últimos meses. Cada pé plantado com as próprias mãos, regado com a água do poço que cavei há 15 anos, quando Maria ainda estava viva e sonhávamos em ter uma fazenda próspera. O dinheiro no bolso era pouco, mas dava para o básico: arroz, feijão, óleo, açúcar. O suficiente para mais uma semana sozinho naquela casa que um dia foi cheia de vida e agora ecoava apenas com o barulho dos meus próprios passos. A rodovia Brasília estava congestionada como sempre. Caminhões pesados subindo a serra, carregados de soja e milho dos grandes fazendeiros. Carros apressados buzinando, todo mundo com pressa de chegar em algum lugar. A poeira vermelha típica do cerrado grudava na roupa, na pele, nos cabelos. O calor do asfalto subia em ondas invisíveis, fazendo o ar tremer como água fervendo. Meu cavalo, o Trovão, caminhava devagar pela beirada da estrada, velho como eu, cansado como eu. 22 anos de idade, mais da metade da vida passada comigo. Nós dois sabíamos cada buraco, cada curva, cada árvore daquele trajeto que fazíamos 3 vezes por semana. Ele conhecia meus humores melhor que qualquer pessoa. Quando eu estava triste, andava mais devagar. Quando estava com pressa, acelerava o passo sem eu precisar tocar as rédeas. Naquele fim de tarde, algo pesava diferente no peito. Não era só o cansaço do dia, o sol forte que rachava a pele ou as costas doloridas de carregar caixotes de verdura. Era a certeza de que dali a pouco eu ia chegar numa casa vazia outra vez. 3 anos já desde que Maria se foi. 3 anos ouvindo só o eco dos meus próprios passos no chão de cimento da cozinha, o barulho da televisão falando sozinha na sala. O silêncio pesado que toma conta de quem não tem mais com quem conversar sobre as pequenas coisas do dia. Maria sempre me esperava na varanda quando eu voltava da feira. Sentada na cadeira de balanço que compramos na primeira semana de casados, uma xícara de café esfriando na mesa ao lado, sorrindo quando me via dobrar a esquina da estrada. "E aí, como foi a venda hoje?" Perguntava sempre, mesmo sabendo que as vendas nunca eram grandes coisa. Mas ela perguntava por que se importava, porque queria saber de tudo o que acontecia na minha vida, por menor que fosse. A solidão é assim. Não chega de uma vez, como um raio que parte uma árvore ao meio. Vai se instalando aos poucos, como erva daninha que cresce devagar, mas toma conta de tudo. Primeiro você até gosta do sossego. Não precisa explicar para ninguém porque quer assistir o mesmo filme 2 vezes, ou porque janta às 5 da tarde, ou porque passa a manhã inteira sentado na varanda só olhando o gado pastar. Depois, começa a falar sozinho só para ouvir uma voz humana quebrar o silêncio. No final, o silêncio vira um bicho que rói por dentro, que tira o sono, que faz a comida perder o gosto. Eu tinha tentado de tudo. Comprei um cachorro, o Rex, um vira-lata esperto que durou 6 meses antes de morrer de picada de cobra. Tentei me aproximar dos vizinhos, mas todo mundo tinha sua vida, seus problemas, suas famílias para cuidar. Pensei em vender a fazenda e ir morar na cidade, mas onde ia arranjar trabalho aos 58 anos? E além disso, aquela terra tinha as cinzas da Maria. Era onde ela quis ser enterrada, debaixo do ipê amarelo que plantamos juntos no primeiro ano de casamento. Foi quando cheguei na bifurcação que tudo mudou. Ali, onde a estrada principal seguia à direita, larga, asfaltada, bem sinalizada, que passava por 2 cidadezinhas antes de chegar na minha fazenda, havia também a trilha velha da mata, à esquerda.
Um caminho estreito, quase esquecido, que cortava direto pela reserva do Cerrado. Mais curto, sim. Pelo menos 15 quilômetros a menos. Muito mais perigoso também. Todos na região conheciam as histórias daquele lugar. A reserva tinha sido criada nos anos 80 para preservar um pedaço de cerrado original, mas nunca teve fiscalização direito. O mato cresceu selvagem, sem controle. As árvores se fecharam tanto que mal deixavam o sol passar. O chão era sempre úmido, coberto por uma camada grossa de folhas podres que nunca secavam completamente. E lá dentro, viviam as cobras. Jararacas do rabo branco, cascavéis, corais verdadeiras. Mas o pior eram as sucuris. Diziam que algumas chegavam a 8 metros de comprimento. Bichos enormes que se alimentavam de tudo que encontravam pela frente. Capivara, veado, cachorro que se perdesse do dono. Havia histórias, nunca confirmadas, mas sempre contadas com detalhes, de pessoas que entraram na reserva e nunca mais saíram. O velho Sebastião, que morava na fazenda vizinha e tinha mais de 80 anos, sempre dizia que aquela mata estava amaldiçoada. Que nos tempos antigos, antes de virar reserva, ali tinha sido cemitério indígena. Que as almas dos mortos ainda vagavam entre as árvores, chamando os vivos para se juntar a eles. Bobagem de gente antiga, eu sempre pensei. Mas mesmo assim, durante anos, sempre escolhi a estrada principal. Mais longa, mais cansativa, mais segura. Naquele entardecer, porém, com o corpo pedindo descanso e a mente fugindo da casa vazia que me esperava, algo diferente aconteceu. Uma urgência estranha tomou conta de mim, como se alguém me chamasse sem usar palavras, como se o destino sussurrasse no ouvido que era para ir por ali, que tinha alguma coisa me esperando no meio daquela mata escura. Olhei para o céu. As nuvens vinham carregadas do oeste, grossas e escuras, prometendo tempestade antes da noite. Se eu fosse pela estrada principal, com certeza ia chegar encharcado em casa. O temporal ia me pegar na metade do caminho, naquela parte da estrada onde não tem abrigo nenhum. Pela trilha da mata, chegaria seco, mais cedo, com tempo de cuidar dos animais e fechar o galinheiro antes da chuva começar. Além disso, o trovão estava cansado. Senti ele respirar mais pesado debaixo de mim, as passadas menos firmes que de manhã. Ele também preferia chegar logo em casa, na baia quentinha dele, com ração fresca e água limpa. Respirei fundo. O ar estava pesado, carregado de umidade e do cheiro de terra que vem antes da chuva. Firmei as mãos nas rédeas do trovão e disse em voz baixa, mais para mim mesmo que para o cavalo. Só hoje, velho. Só para chegar mais cedo. Virei à esquerda. A trilha começou normal. Terra batida bem pisada, algumas pedras soltas que o trovão desviava com prática de anos, capim alto dos dois lados, balançando com a brisa que antecedia a tempestade. Dava até para ouvir o barulho da rodovia ao longe, o ronco dos motores subindo a serra. Mas conforme fomos entrando na mata, tudo mudou. Devagar, como quem entra numa casa abandonada e vai descobrindo aos poucos que tem gente morando lá. As árvores começaram a se fechar sobre nossas cabeças. Primeiro ainda dava para ver pedaços de céu azul entre as folhas. Depois, só verde. Depois, quase escuridão completa. As copas se entrelaçavam formando um teto espesso que bloqueava não só o sol, mas também o vento. O ar parou de circular, virou um mingau grosso, úmido, difícil de respirar. O chão mudou também. A terra batida deu lugar a uma camada macia de folhas mortas, galhos podres, frutos caídos que estavam apodrecendo há meses. O trovão começou a andar mais devagar, testando cada passo antes de apoiar o peso. Suas passadas ficaram silenciosas, abafadas por toda aquela matéria orgânica em decomposição. E os sons eram completamente diferentes do mundo lá fora. O barulho da rodovia havia sumido por completo. No lugar,
Havia algo que não era bem silêncio, mas não era bem barulho também. Um murmúrio constante e baixo, feito de 1000 pequenos sons que se misturavam. Folhas secas estalando sem vento aparente, galhos quebrando ao longe por motivos invisíveis, um farfalhar constante como se centenas de bichos pequenos se movessem pela mata o tempo todo. E por baixo de tudo isso, um cheiro. Doce e azedo ao mesmo tempo. Cheiro de coisas nascendo e morrendo no mesmo lugar, fruta madura que ninguém colheu e apodreceu no pé, madeira molhada coberta de fungos, flores que desabrocharam e murcharam sem nunca ver o sol, cheiro de vida e morte acontecendo juntas, numa dança eterna que só a natureza sabe dançar. O trovão começou a ficar nervoso. Senti ele tenso embaixo de mim. Os músculos rígidos, as orelhas em alerta constante, girando como antenas tentando captar sons que eu não conseguia ouvir. De vez em quando, ele parava e erguia a cabeça, testando o ar como se farejasse perigo. Então continuava andando, mas sempre alerta, sempre pronto para fugir. Eu mesmo comecei a suar frio. Não era só o calor, e fazia calor ali dentro, um calor úmido e sufocante. Era medo mesmo. Aquele tipo de medo antigo, primitivo, que vem de lugares onde o homem não manda, onde somos apenas mais um animal tentando sobreviver. A trilha ia ficando cada vez mais estreita. Galhos baixos me forçavam a me abaixar na sela. Cipós pendiam como cordas, alguns grossos como braços humanos. De vez em quando, algo se movia nas folhas acima da nossa cabeça. Passarinho, macaco ou talvez cobra descendo de uma árvore para outra. Foi quando estávamos no meio da trilha, na parte mais fechada da mata, que o trovão parou seco, de repente, sem aviso, sem motivo aparente. Relinchou baixo, um som gutural e nervoso que nunca tinha ouvido ele fazer. Deu 2 passos para trás, tremendo. Depois parou de novo, completamente imóvel, olhando fixo para alguma coisa na frente, para uma clareira pequena que mal dava para ver entre os troncos das árvores. "Que foi, velho?" sussurrei, passando a mão no pescoço dele para tentar acalmar. A pele estava molhada de suor frio. "O que você está vendo?" Segui a direção do olhar dele. No primeiro momento, não vi nada além de sombras e folhagem. A clareira era pequena, talvez uns 10 metros de diâmetro, onde uma árvore grande tinha caído e aberto um buraco na cobertura da mata. Um pouco de luz filtrava lá de cima, criando manchas claras e escuras no chão coberto de folhas. Mas quando meus olhos se acostumaram com a penumbra, vi. Primeiro, pensei que fosse um monte de panos sujos jogados no chão. Depois, notei movimento. Fraco, quase imperceptível, como respiração difícil. E logo entendi o que era. Uma mulher, caída no meio da clareira, imóvel, desmaiada ou muito fraca. E ao redor dela, meu sangue gelou. 5 sucures se aproximavam devagar. Enormes, corpos grossos como troncos de árvore jovem, se movendo com aquela calma hipnótica e assassina que só as cobras têm. A maior delas, que devia ter uns 6 metros de comprimento, já estava a poucos metros da mulher. Erguia a cabeça triangular periodicamente, testando o ar com a língua bifurcada, calculando distância e oportunidade. As outras 4 vinham de direções diferentes, fechando o cerco. Não tinham pressa, sabiam que a presa não ia a lugar nenhum. O coração disparou no peito. As mãos começaram a tremer nas rédeas. A boca secou de vez, e foi aí que algo dentro de mim acordou. Algo que tinha adormecido fazia 3 anos, desde que perdi Maria. Um instinto antigo, mais forte que o medo da morte, mais poderoso que qualquer raciocínio lógico. O instinto de proteger quem não pode se proteger. Sem pensar 2 vezes, desci do cavalo com o facão em punho. O tempo parou. Eu ali, de pé, na beirada da clareira, segurando o facão com as 2 mãos como se fosse uma espada medieval.
As sucuris continuavam se aproximando da mulher caída, seus movimentos lentos e hipnóticos criando ondas na superfície das folhas secas. A maior delas estava agora a menos de 2 metros do corpo imóvel. Já dava para ver o brilho dos olhos pequenos e frios, sem pálpebras, que pareciam 2 pedras negras incrustadas na cabeça. A língua saía e entrava num ritmo constante, provando o cheiro da presa, calculando o momento exato do ataque. Minha primeira reação foi gritar: "Ei, saiam daí! Fora!" O som ecoou pela mata fechada, reverberando entre os troncos das árvores como um trovão distante. As cobras pararam. 5 cabeças se viraram na minha direção com movimentos sincronizados, como se fossem controladas por uma única mente. Por um segundo que pareceu eterno, ficamos todos imóveis. Eu, elas e a mulher desmaiada no meio daquele círculo de morte. A natureza inteira pareceu suspender a respiração. Nenhum passarinho cantou, nem uma folha balançou. Era como se toda a mata estivesse assistindo àquela disputa silenciosa, esperando para ver quem seria mais forte, o homem ou as serpentes. Depois, a magia quebrou. A sucuri maior sibilou. Um som grave, ameaçador, que vibrou no ar como o ronco de um motor diesel. Parecia vir de dentro da terra, das profundezas escuras, onde essas criaturas dominam o absoluto. As outras responderam com sons similares, criando um coro sinistra que fez minha pele arrepiar toda. Elas começaram a se mover de novo, mais devagar agora, divididas entre 2 presas. Eu sabia que tinha poucos segundos antes que decidissem qual das 2 atacar primeiro. E pelo jeito como a maior me olhava, calculando minha distância e minha capacidade de luta, tinha certeza de que eu não era visto como ameaça real. Era apenas um inconveniente temporário. Peguei uma pedra do chão, uma pedra grande, do tamanho de um punho fechado, e joguei na direção delas com toda a força que tinha. "Shhh! Vão embora! Fora daqui!" A pedra acertou o chão perto da menor das cobras com um baque surdo. Ela se assustou, recuou alguns metros, o corpo formando esses na folhagem. Mas as outras continuaram firmes em suas posições. A maior nem se mexeu. Só me olhava com aqueles olhos sem alma, sem piscar, como se estivesse vendo através de mim, calculando minha força, minha velocidade, minha determinação. Peguei outra pedra, depois outra. Jogava e gritava, fazendo o máximo de barulho possível. Algumas das cobras menores começaram a se incomodar, ondulando inquietas entre as folhas. Mas a líder do grupo permanecia imóvel, confiante. Foi aí que entendi. Gritar e jogar pedra não ia adiantar nada. Essas cobras tinham fome, e fome não tem medo de barulho, não tem medo de pedras, não tem medo de homem desesperado. Fome só entende uma linguagem: força bruta. Respirei fundo. O ar da mata entrou pesado nos pulmões, carregado de umidade e do cheiro doce da morte que rondava. Apertei o cabo do facão até os nós dos dedos ficarem brancos, até sentir o couro da empunhadura se moldar na palma da minha mão suada. E comecei a andar, devagar, passo a passo, fazendo barulho deliberado com os pés nas folhas secas, pisando com força para mostrar que eu não tinha medo, batendo o facão nos troncos das árvores que encontrava pelo caminho, criando um som metálico que ecoava pela mata como um sinal de guerra. As cobras me acompanhavam com o olhar, mas não recuavam, esperavam. Sucuris são assim, não têm pressa porque sabem que são donas do próprio tempo. Sabem que a presa sempre cansa primeiro, sempre comete um erro, sempre dá uma chance. A cada passo que eu dava, mais detalhes da cena ficavam visíveis. A mulher estava vestida com o que um dia tinha sido um vestido azul, agora rasgado em vários lugares e sujo de terra e sangue seco. Os cabelos castanhos estavam emaranhados com folhas, gravetos e espinhos. Os pés descalços, cortados, com alguns espinhos ainda cravados na sola.
Mas o que mais me chamou a atenção foi a posição em que ela estava. Não era a posição de alguém que tinha caído de cansaço ou desmaiado de fome. Era a posição de alguém que tinha caído correndo, fugindo de alguma coisa. O corpo estava contorcido, um braço esticado na frente, como se tentasse se arrastar mesmo inconsciente. Quando cheguei a 5 metros da clareira, a maior das sucuris se mexeu. Se ergueu do chão como uma torre ondulante. 2 metros de altura, talvez mais. O corpo grosso balançava no ar, hipnótico e ameaçador. A cabeça ficou na altura do meu peito, me encarando diretamente. Dava para ver cada escama, cada detalhe daquela criatura que parecia ter saído de um pesadelo. Senti o suor frio descendo pelas costas, molhando a camisa. A boca secou de vez. As pernas tremeram, mas não parei de andar. Vem então, sussurrei entre os dentes cerrados. Vamos ver quem é mais teimoso. Foi quando a mulher gemeu. Um som baixo, fraco, quase inaudível. Mas as cobras ouviram. Com a audição aguçada de predadores natos, captaram aquele pequeno sinal de vida e todas se viraram para ela ao mesmo tempo. A menor, que estava mais próxima dos pés dela, já estava se posicionando para dar o bote. E eu ainda estava longe demais para chegar a tempo. Não pensei, não calculei, não hesitei. Apenas agi, corri. Atravessei os últimos metros gritando como um louco, o facão erguido acima da cabeça, fazendo o máximo de barulho que um ser humano pode fazer. Meus pés batiam nas folhas secas como tambores de guerra. Minha voz ecoava pela mata como o grito de um animal ferido lutando pela vida. As sucuris se assustaram com o barulho súbito e a velocidade do ataque. 2 das menores fugiram imediatamente para os arbustos, desaparecendo entre a vegetação mais rápido do que meus olhos conseguiram acompanhar. Uma terceira hesitou, ondulando confusa entre atacar e fugir, mas a maior sibilou mais alto ainda, confusa, mas não intimidada. E a que estava mais perto da mulher já tinha erguido a cabeça, pronta para atacar. Aproveitei a hesitação geral. Cheguei até a mulher e a peguei no colo de uma vez só. Ela era leve, magra demais, como se não comesse direito há semanas. O corpo estava quente de febre, mas o peito subia e descia num ritmo fraco, porém constante. Viva, ainda viva. A sucuri, que estava prestes a atacar, ficou confusa com meu movimento súbito. Havia calculado a distância até uma presa imóvel e, de repente, a presa tinha se multiplicado por 2 e começado a se mover. Hesitou por alguns segundos preciosos, tentando recalcular a situação. Esses segundos salvaram nossas vidas. As cobras recuaram alguns metros, mas não fugiram. Ficaram ali, nos vigiando, esperando uma chance de recuperar o jantar que estava prestes a escapar. Formaram um semicírculo ao nosso redor, bloqueando a saída mais direta da clareira. A maior delas continuava erguida, balançando hipnoticamente, como um pêndulo mortal marcando os segundos que restavam para nossa fuga. Sabia que se demorasse muito, elas iam juntar coragem e atacar de novo. Sucuris podem não ser venenosas, mas são poderosas o suficiente para quebrar ossos de um boi adulto. E agora eram 5 contra um homem de quase 60 anos carregando uma mulher desmaiada. Comecei a recuar devagar, sem movimentos bruscos, sempre de frente para as cobras. Cada passo era calculado, testado, antes de apoiar todo o peso. A mulher nos meus braços gemia baixinho de vez em quando, mas não acordava. As sucuris nos acompanharam por alguns metros, mantendo distância respeitosa, mas sem desistir da caça. Só quando chegamos na beirada da mata, onde a trilha ficava mais larga e a vegetação menos densa, elas finalmente pararam. Ficaram ali paradas, nos observando partir, até que a distância e a vegetação as fizeram desaparecer de vista. Carreguei a mulher até onde o trovão estava esperando.
O cavalo relinchou baixo quando nos viu, nervoso com o cheiro das cobras que tinha grudado na nossa roupa e na nossa pele. Suas narinas dilataram, captando o odor de perigo, e ele dançou inquieto por alguns segundos antes de se acalmar. Conseguir montar no cavalo segurando ela nos braços foi uma operação complicada. Tive que apoiar ela contra meu peito com um braço enquanto usava o outro para me equilibrar e subir na sela. O trovão, percebendo a dificuldade, ficou completamente imóvel durante todo o processo, como se entendesse a gravidade da situação. Só quando começamos a cavalgar de volta é que pude examinar melhor o estado dela. E o que vi me deixou ainda mais preocupado. A roupa estava rasgada em vários lugares, não apenas por espinhos e galhos, mas de forma que sugeria violência humana. Os braços e as pernas tinham arranhões fundos, alguns já meio cicatrizados, outros ainda frescos e sangrentos. O rosto estava sujo de terra e sangue seco, mas dava para ver hematomas roxos nas bochechas e ao redor dos olhos. Mas o que mais me chamou a atenção foram os pulsos. Tinham marcas circulares, vermelhas e inflamadas, como se ela tivesse sido amarrada com corda ou arame. E os pés contavam uma história de desespero. Descalços, cortados por pedras e espinhos, com alguns ferimentos já infeccionados. Quem anda assim, machucando os pés até sangrar, só anda por desespero total. Durante todo o caminho de volta, ela não acordou nenhuma vez. Apenas respirava, devagar e com dificuldade, encostada no meu peito. De vez em quando gemia baixinho, como se estivesse tendo pesadelos. Sempre que isso acontecia, eu segurava ela mais firme, com medo que caísse do cavalo, e sussurrava palavras de conforto que nem sei se ela conseguia ouvir. O temporal que vinha se formando começou a chegar quando estávamos na metade do caminho. Primeiro foram gotas grossas e esparsas que faziam barulho ao atingir as folhas das árvores. Depois virou uma chuva fina e constante, daquelas que molham por igual e demoram para passar. A água lavou um pouco da sujeira do rosto dela, e foi aí que pude ver melhor seus traços. Era jovem, muito jovem. Não devia ter mais que 25 anos. E mesmo machucada, mesmo magra e sofrida, dava para perceber que era bonita. Tinha aquela beleza simples e natural do interior. Traços suaves, pele morena do sol, mãos pequenas mas calejadas de quem trabalha pesado. Mas havia algo mais. Mesmo desmaiada, mesmo exausta, ela carregava uma expressão de dor que ia muito além dos ferimentos físicos. Era a expressão de quem sofreu coisas que deixam marcas na alma, não só no corpo. Chegamos na fazenda quando a noite já estava fechando completamente. A casa estava como sempre deixava quando saía, algumas luzes acesas para não voltar para o breu total, as janelas trancadas, o portão principal fechado, mas não trancado porque não tinha nada de valor para roubar mesmo. Levei ela direto para o quarto de hóspedes, um cômodo que não usava desde que Maria morreu. O quarto cheirava a tempo parado, mofo e solidão. As cortinas estavam fechadas há tanto tempo que a poeira tinha formado uma camada grossa sobre tudo. Acendi a luz e a deitei na cama com todo o cuidado do mundo. Foi aí que pude ver melhor o estado geral dela, e ficou evidente que estava ainda pior do que eu imaginara. Além dos arranhões e cortes, tinha queimaduras de sol no rosto e no pescoço, sinais de desidratação severa e vários hematomas em diferentes estágios de cicatrização, alguns recentes, outros já amarelados pelo tempo. Mas o pior eram os olhos fechados. Mesmo desmaiada, ela franzia a testa constantemente, como se lutasse contra alguma dor que vinha de dentro. Como se carregara um sofrimento que ia muito além dos ferimentos visíveis no corpo. Fui buscar tudo o que precisava para cuidar dela. Água morna numa bacia, panos limpos, álcool, mercúrio cromo, gaze, esparadrapo. Comecei a limpar os machucados com todo o cuidado que conseguia ter. A cada toque, ela gemia baixinho, mas não acordava.
A febre queimava através da pele. Devia estar com pelo menos 39 graus de temperatura. Limpei cada arranhão, cada corte, cada ferimento infeccionado. Retirei os espinhos dos pés com uma pinça, desinfetei tudo o que podia ser desinfetado, cobri com gaze o que precisava ser coberto. Quando terminei, 2 horas tinham passado e eu estava exausto, mas não podia dormir ainda. Fui buscar uma das camisolas da Maria que guardei no armário, sem nunca ter tido coragem de doar. Vesti na mulher com cuidado, tomando todos os cuidados para preservar sua dignidade. Depois, cobri ela com um lençol limpo e me sentei na cadeira ao lado da cama. E ali fiquei a noite toda, vigiando cada respiração, cada movimento, cada gemido de dor ou de medo que vinha dos sonhos dela. De vez em quando, molhava um pano na água fresca e passava na testa para tentar baixar a febre. Ou segurava a mão dela quando parecia que estava tendo pesadelos muito ruins, sussurrando palavras de conforto que esperava que chegassem até ela mesmo no meio da inconsciência. Durante aquelas horas de vigília, pensei em muitas coisas, em como ela tinha chegado naquela mata, em quem tinha feito aquilo com ela. Em que tipo de desespero leva uma pessoa a fugir descalça pelo mato, preferindo enfrentar cobras venenosas a ficar onde estava? Mas principalmente pensei em como minha vida tinha mudado em questão de horas. De manhã, eu era só um fazendeiro velho e solitário voltando da feira. Agora, era responsável por uma vida humana, uma vida que dependia inteiramente de mim para continuar existindo. E pela primeira vez em 3 anos, o silêncio da casa não pesava nos meus ombros. Porque não era mais silêncio, era vigília, era cuidado, era esperança de que aquela vida frágil que trouxe da mata ia conseguir se agarrar e continuar. Foi a primeira vez, desde que Maria morreu, que me senti útil de novo. Quando o sol nasceu, tingindo o quarto com uma luz dourada e suave, ela finalmente abriu os olhos. Os olhos dela eram castanhos. Castanhos como a terra molhada depois da primeira chuva do ano, quando o cheiro bom sobe do chão e promete vida nova. Mas tinham algo mais, um medo profundo, antigo, que parecia morar ali há muito tempo. Era o tipo de medo que nasce da experiência, não da imaginação. O medo de quem já conhece o que os seres humanos são capazes de fazer uns com os outros. Quando me viu sentado na cadeira ao lado da cama, seu corpo todo se enrijeceu como uma corda esticada. Tentou se levantar rápido demais, esquecendo dos ferimentos, e gemeu de dor quando os músculos protestaram. Suas mãos se agarraram no lençol, puxando-o até o queixo como se fosse um escudo contra o mundo. "Calma", disse baixinho, levantando as mãos para mostrar que não tinha intenção de fazer mal. "Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar." Ela me olhou de cima a baixo com a intensidade de quem está avaliando uma ameaça. Os olhos pararam no facão que ainda estava na minha cintura. Eu tinha esquecido de tirar depois do episódio com as cobras. Depois voltaram para o meu rosto, procurando algum sinal de violência, alguma pista sobre minhas intenções. Não falou nada. Apenas se encolheu mais no canto da cama, como um animal ferido que não sabe se pode confiar na bondade do estranho que o encontrou. "Meu nome é João", continuei, mantendo a voz calma e baixa. "João Pereira, essa é minha fazenda, aqui perto de Formosa. Te encontrei ontem à tarde na mata, desmaiada, cercada de cobras. Trouxe você para cá para cuidar dos seus ferimentos." Os olhos dela se arregalaram quando mencionei as cobras. Por um momento, pareceu que ia falar alguma coisa, mas apenas balançou a cabeça levemente, como se tentasse afastar uma lembrança ruim. "Você lembra de alguma coisa?" Perguntei com cuidado. "Do que aconteceu? Como chegou naquela mata?" A pergunta fez ela fechar os olhos com força, como se estivesse sentindo uma dor física. Uma lágrima escorreu pelo rosto, depois outra. Quando abriu os olhos de novo, havia uma tristeza tão profunda que me fez doer o peito só de olhar. "Não lembro", sussurrou. A voz estava rouca, arranhada, como se não tivesse usado por muito tempo.
Não lembro de nada. Era mentira. Dava para ver claramente nos olhos dela que lembrava sim e que as lembranças eram terríveis. Mas também dava para perceber que não estava pronta para falar sobre isso. Talvez nunca estivesse. E eu não era homem de forçar conversa com ninguém, muito menos com alguém que já tinha sofrido o suficiente. Tá bom, disse. Não precisa lembrar agora. O importante é que você tá viva e vai ficar boa. Me levantei devagar, sem movimentos bruscos que pudessem assustá-la ainda mais. Vou fazer um café e esquentar um pouco de canja. Você precisa comer alguma coisa. Pelo jeito, faz tempo que não come direito. Quando cheguei na porta, ela falou: "Por que me ajudou?" Parei. Me virei para ela. A pergunta tinha sido feita num tom quase sussurrado, mas carregava um peso imenso, como se a resposta fosse determinar se ela podia confiar no mundo de novo ou se devia continuar esperando só o pior das pessoas. Por que não ajudaria? Eu posso ser perigosa. Você não me conhece, não sabe de onde vim, o que fiz, por que estava naquela mata. É verdade, admiti. Não sei nada sobre você, mas também pode ser uma boa pessoa que teve azar na vida. E mesmo que fosse perigosa, ninguém merece morrer comido por cobra. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando enxergar através de mim, procurando mentiras ou segundas intenções. Depois assentiu devagar e fechou os olhos de novo. Na cozinha, enquanto o café fervia numa panela de alumínio velha e a canja de galinha esquentava em fogo baixo, fiquei pensando nela, nas marcas no corpo, na forma como reagiu ao me ver, no medo que carregava nos olhos. Não lembrava de nada, dizia. Mas os hematomas nos braços tinham formato de dedos. Alguém tinha agarrado ela com muita força, várias vezes, e os cortes nos pés contavam a história de uma fuga desesperada, de alguém que preferiu enfrentar qualquer perigo a ficar onde estava. Quem foge assim, não foge de casa, foge de prisão, foge de quem pode fazer muito pior que machucá-la. Voltei para o quarto com uma bandeja. Café com leite em 2 canecas esmaltadas, pão caseiro com manteiga que tinha feito na semana anterior e canja de galinha ainda fumegando numa tigela funda. O cheiro da comida encheu o quarto, misturando-se com o odor de remédio e medo que pairava no ar. Ela estava acordada, olhando pela janela. O sol da manhã entrava dourado no cômodo, fazendo os cabelos dela brilharem com reflexos avermelhados. Mesmo machucada e assustada, era bonita. Mas carregava uma tristeza que pesava no ambiente, que fazia o próprio ar parecer mais denso. "Consegue se sentar?" perguntei, colocando a bandeja numa mesa pequena ao lado da cama. Ela tentou. Fez uma careta de dor quando os músculos reclamaram, mas conseguiu se apoiar na cabeceira da cama. Coloquei a bandeja no colo dela, ajeitando tudo para que ficasse ao alcance das mãos. "Não sei se consigo", disse, olhando para a comida como se fosse algo estranho. "Pelo menos tenta. Senão vai desmaiar de novo, e aí vai ser pior para você e para mim." Ela pegou a colher com as mãos trêmulas. Levou um pouco de canja à boca, devagar, como se tivesse esquecido como comer. O primeiro gole desceu com dificuldade, depois outro pouco. No terceiro gole, os olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar. "Desculpa", sussurrou entre as lágrimas. "Desculpa, eu não queria. É que faz tanto tempo que ninguém cuida de mim assim." Aquelas palavras me acertaram no peito como um soco. Faz tanto tempo que ninguém cuida de mim assim. Quantos anos ela tinha vivido sem carinho, sem cuidado, sem ninguém que se importasse se ela estava com fome, ou frio, ou medo. Não disse nada. Apenas esperei ela comer o que conseguiu. Algumas colheradas de canja, metade do pão, uns goles de café com leite. Quando terminou, tirei a bandeja e me sentei de novo na cadeira. "Como posso te chamar?" perguntei. Ela hesitou. Pude ver a luta acontecendo nos olhos dela, entre a vontade de confiar e o medo de revelar qualquer coisa sobre si mesma. "Ana", disse por fim. "Pode me chamar de Ana."
Outro nome inventado, tinha certeza. Mas respeitei. Se ela precisava ser Ana por enquanto, então seria Ana. Ana, então, você tem família? Alguém que pode estar te procurando? Alguém que se preocupa onde você está? Ela balançou a cabeça rápido demais, com muita força. Não tenho ninguém. Tem certeza? Tenho. Não tenho ninguém no mundo. A forma como disse aquilo, não com tristeza, mas com alívio, me disse tudo o que precisava saber. Ela não estava sozinha porque tinha perdido família. Estava sozinha porque tinha fugido dela. Tá bom, então pode ficar aqui o tempo que precisar. Tem esse quarto, tem comida, tem sossego. Ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te fazer mal. Por que tá fazendo isso? Perguntou de novo, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse ser bondoso sem querer algo em troca. Eu não posso pagar. Não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer. Me levantei e fui até a janela. Lá fora, o gado pastava tranquilo no pasto verde que a chuva da noite tinha refrescado. As galinhas ciscavam no terreiro, procurando milho que eu tinha jogado de manhã cedo. Tudo tão normal, tão parecido com qualquer outro dia dos últimos 3 anos. Mas algo fundamental tinha mudado. A casa não parecia mais vazia. Minha esposa morreu há 3 anos, disse sem me virar. Câncer no estômago. Passou os últimos 6 meses acamada, sofrendo. Eu cuidei dela até o fim. Dava remédio, dava banho, dava comida na boca quando ela não conseguia mais segurar a colher. E depois fiquei sozinho. Ana não disse nada, mas senti que estava me ouvindo com atenção. Essa casa fica muito quieta quando a gente está só. O silêncio vira um bicho que rói por dentro. Você acorda de manhã e não tem ninguém para desejar bom dia. Você volta do trabalho à tarde e não tem ninguém esperando. Você janta sozinho, assiste televisão sozinho, vai dormir sozinho. Às vezes, chego a falar sozinho só para ouvir uma voz humana. Me virei para ela. Então, não é só você que está precisando de ajuda. Eu também tô. Ela me olhou diferente dessa vez. Com menos medo, mais curiosidade. Como se estivesse vendo uma pessoa de verdade, não apenas um estranho que podia representar perigo. O senhor deve achar que sou maluca, disse, aparecendo assim, do nada, sem explicação, cheia de machucado. Cada um tem sua história, respondi. E cada história tem seus mistérios. Não vou ficar perguntando o que você não quer falar. E se eu nunca puder falar? E se for perigoso demais? Então nunca fala. Simples assim. Ana fechou os olhos e encostou a cabeça na parede. Por um momento, pareceu uma criança muito cansada, que finalmente tinha encontrado um lugar seguro para descansar. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por não me julgar, por não fazer perguntas, por me deixar respirar. Passei o resto da manhã cuidando dos afazeres da fazenda, mas de uma forma diferente de sempre. Alimentei o gado pensando em como ia explicar para Ana sobre os animais. Cuidei das galinhas imaginando se ela tinha medo de bicho ou se podia ajudar a recolher os ovos. Reguei a horta planejando quais verduras ela podia gostar de comer. Pela primeira vez em 3 anos, os trabalhos da fazenda não pareciam apenas obrigações solitárias. Pareciam preparativos para uma vida compartilhada. Quando voltei para casa na hora do almoço, encontrei Ana na cozinha. Ela estava de pé, apoiada no balcão da pia, tentando lavar a louça do café da manhã. Tinha vestido uma blusa e uma saia que achei no armário, roupas da Maria que guardei sem coragem de doar. Ficavam grandes nela, mas ao menos estavam limpas e cheiravam a cuidado. Não precisa fazer isso, disse. Você ainda está fraca. Devia estar descansando. Preciso sim, respondeu sem me olhar. Não posso ficar aqui sem ajudar em nada. Você ainda está se recuperando, não tem obrigação de trabalhar. Cansei de só descansar. Havia uma firmeza nova na voz dela, como se tivesse tomado uma decisão durante a manhã. Me aproximei e vi que tinha lavado não só a louça do café,
mas também os pratos sujos que estavam acumulados na pia há vários dias. Obrigado, disse. Fazia tempo que essa cozinha não ficava tão organizada. Ela sorriu. O primeiro sorriso desde que chegou. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. E naquele momento a cozinha inteira pareceu mais iluminada. A comida está pronta, disse, apontando para a panela no fogão. Fiz arroz, feijão e ovo frito. Espero que esteja bom. Tem certeza que consegue cozinhar? Não quero que se esforce demais. Sei cozinhar desde pequena. É uma das poucas coisas que sei fazer bem. Servimos os pratos em silêncio e nos sentamos à mesa. Eu numa ponta, ela na outra. A comida estava simples, mas gostosa. Tempero certinho, arroz soltinho, feijão no ponto. Ela definitivamente sabia cozinhar. E cozinhava com carinho. Tá ótimo, disse. Muito melhor que qualquer coisa que faço. Começou, depois parou. Respirou fundo. Sempre gostei de cozinhar. É relaxante, me faz esquecer outras coisas. Ia falar da mãe, ou da avó, ou de alguém que ensinou ela. Mas cortou a frase no meio, com medo de revelar alguma coisa do passado que queria manter escondido. Terminamos de comer em um silêncio confortável. Não era o silêncio pesado da solidão que eu conhecia tão bem. Era o silêncio bom de duas pessoas que não precisavam fingir ser outras, que podiam simplesmente existir no mesmo espaço, sem pressão ou expectativas. Depois do almoço, Ana insistiu em lavar a louça de novo. Eu fui para o quintal cuidar da horta, mas de vez em quando olhava pela janela da cozinha e via ela ali, organizando as coisas, limpando o fogão, varrendo o chão. Cada movimento era cuidadoso, respeitoso, como se estivesse agradecendo por ter um lugar para cuidar. A casa estava lentamente voltando a ter vida. Não a vida agitada e barulhenta que tinha quando Maria estava viva, mas uma vida nova, diferente, feita de cuidados mútuos e silêncios compartilhados. Quando o sol começou a se pôr, nos sentamos na varanda. Ela numa cadeira de balanço que Maria sempre usava. Eu no degrau da escada. O céu estava pintado de laranja e rosa, com algumas nuvens espalhadas que pareciam pinceladas de um artista. Os grilos começaram a cantar sua sinfonia noturna. Uma brisa suave balançava as folhas do ipê amarelo no quintal, fazendo uma música baixinha que combinava com o momento. É bonito aqui, disse Ana, balançando devagar na cadeira. Maria sempre dizia isso, que era o lugar mais bonito do mundo. Ela era feliz. A pergunta me pegou de surpresa. Pensei um pouco antes de responder, tentando ser honesto. Era, mesmo doente, mesmo sofrendo no final, ela era feliz. Dizia que preferia um dia aqui comigo do que uma vida inteira em qualquer outro lugar com qualquer outra pessoa. Ana balançou mais devagar na cadeira, os olhos fixos no horizonte, onde o sol estava desaparecendo. Deve ser bom, disse, ter alguém que ama a gente assim. E também é terrível perder. Como é que a gente aprende a viver depois de uma perda assim? Não sei se aprende, respondi. Acho que a gente só vai vivendo, um dia depois do outro. Acordando de manhã porque tem que acordar, comendo porque tem que comer, trabalhando porque o trabalho não para, esperando que a dor vá diminuindo com o tempo. E diminui, às vezes, dependendo do dia, do humor, do que acontece. Tem dias que a saudade aperta tanto que mal consigo respirar. Tem outros que consigo lembrar dela sorrindo sem sentir vontade de chorar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. O sol terminou de se esconder atrás das montanhas, deixando apenas um clarão dourado no céu. João, disse Ana, quebrando o silêncio. Sim, posso ficar aqui por mais alguns dias? Só até decidir o que vou fazer. Pode ficar o tempo que precisar. Não tenho pressa de ficar sozinho de novo. E se aparecer alguém procurando? E se aparecer alguém, a gente conversa. Mas ninguém vai te obrigar a ir embora se você não quiser.
Ela me olhou com gratidão, mas também com um medo que ainda não tinha conseguido esconder completamente. Obrigada, disse, por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim, porque o Senhor me salvou, e nem sabe de quê. Entrou para dentro antes que eu pudesse perguntar o que quis dizer com aquilo. Mas naquela noite, quando fui deitar, percebi algo que não acontecia há 3 anos. A casa não estava silenciosa. Tinha o som suave de alguém se movendo no quarto ao lado, o barulho baixo de água corrente no banheiro, a respiração de outra pessoa viva dividindo o mesmo espaço que eu. Pela primeira vez desde que Maria morreu, não me senti completamente sozinho na minha própria casa. Os dias seguintes foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais reconfortantes da minha vida. Estranhos porque eu tinha esquecido como era dividir a casa com alguém. Reconfortantes porque descobri que não tinha perdido completamente a capacidade de cuidar de outra pessoa. Ana foi se soltando aos poucos, como uma flor que recebe água depois de uma seca longa. De manhã, acordava antes de mim e já deixava o café pronto numa garrafa térmica velha. Durante o dia, cuidava da casa com um carinho que eu não via desde que Maria se foi. Varria cada canto, lavava cada louça, organizava cada armário. Mas fazia tudo em silêncio, como se tivesse medo de incomodar, como se estivesse sempre esperando alguém dizer que era hora de ir embora. Tentava conversar com ela, mas sempre que o assunto chegava perto da vida dela, Ana desviava com habilidade. Contava sobre as plantas da horta, sobre os nomes dos bois, sobre o tempo que podia mudar. Mas do passado, nada. Era como se a vida dela tivesse começado naquele dia que a tirei da mata. Foi numa quinta-feira de manhã que percebi a primeira mudança no corpo dela. Eu tinha ido até o pasto mais distante, cuidar de uma cerca que estava arrebentada. Voltei no meio da manhã para pegar uma ferramenta que tinha esquecido e encontrei Ana no banheiro, debruçada sobre a pia, vomitando. Ana, que foi? Tá passando mal? Ela se endireitou, limpou a boca com um pano e tentou sorrir como se nada tivesse acontecido. Deve ser alguma coisa que comi. Já passou. Mas não tinha passado. Nas manhãs seguintes, ouvi o mesmo barulho vindo do banheiro e comecei a notar outras coisas. Ana tinha enjoos de comida que antes gostava. Dormia mais que o normal. E suas roupas, as roupas da Maria que ela usava, estavam ficando apertadas na cintura. Demorei alguns dias para juntar todas as peças do quebra-cabeça. Quando juntei, o mundo pareceu girar mais devagar. Ana estava grávida. Não falei nada no começo. Esperei, observei, tentei ter certeza. Mas com o passar dos dias, ficou impossível ignorar. O enjoo matinal, o cansaço, a barriga que começava a crescer devagar, mas constantemente. Foi numa tarde de sábado que resolvi conversar com ela sobre isso. Estávamos na cozinha, ela preparando o jantar, eu consertando uma cadeira que estava com a perna bamba. O rádio tocava uma música sertaneja baixinha. Era um momento calmo, doméstico, que me lembrava dos bons tempos com Maria. Ana, disse, sem parar de lixar a madeira da cadeira. Eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você está grávida? Ela parou de mexer a panela. Ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse levado um susto. Depois, se virou para mim e vi lágrimas descendo pelo rosto. Como soube? Tenho olhos e já fui casado por 22 anos. Sei reconhecer os sinais. Ela se sentou numa cadeira, como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso do segredo que carregava. De quantos meses? Perguntei com delicadeza. Quase 6. Quase 6 meses. Isso explicava muita coisa. A fuga desesperada, o medo constante, a recusa em falar sobre o passado. E o pai. O rosto dela se fechou como uma porta batendo. Não tem pai. Esse bebê só tem mãe. Ana, não quero falar sobre isso. Por favor. Tá bom, não vamos falar, mas preciso saber uma coisa. Você quer esse bebê?
Ela colocou as mãos na barriga, num gesto protetor e instintivo. Quero. É a única coisa boa que tenho na vida. Então vamos cuidar dele, ou dela. Vamos fazer tudo certinho. Você não tá bravo por eu ter mentido? Não mentiu, só não contou. É diferente. Mas agora tudo fica mais complicado. Um bebê dá trabalho, custa dinheiro. Ana, para. Você não é um problema que precisa ser resolvido. Você é uma pessoa que merece cuidado. E se tem um bebê vindo, então vamos cuidar dos dois. Ela chorou então. Chorou como quem estava segurando lágrimas há meses. E eu fiquei ali sem saber muito bem o que fazer, porque não tinha experiência em consolar mulher grávida que não fosse minha esposa. Desculpa, disse entre os soluços. Desculpa por complicar sua vida. Você não complicou nada. Você melhorou tudo. A partir daquele dia, as coisas mudaram de novo. Ana parou de tentar esconder a gravidez. Usava roupas que mostravam a barriga, falava com o bebê enquanto cozinhava, cantarolava canções de ninar quando achava que eu não estava ouvindo. Eu comecei a me preparar também. Limpei o quarto menor da casa, que sempre usei como depósito. Comprei tinta e pintei as paredes de amarelo claro. Fui na cidade e comprei algumas coisas básicas: berço, manta, roupinhas pequenas que me lembravam do quanto um ser humano começa pequeno e frágil. As semanas foram passando numa rotina tranquila. Ana cozinhava, eu trabalhava na roça. À tarde, sentávamos na varanda e falávamos sobre o bebê, sobre nomes possíveis, sobre como seria ter uma criança na casa depois de tanto tempo de silêncio. Foi numa tarde de quinta-feira, quando o calor estava insuportável e o céu prometia chuva há horas, sem cumprir a promessa, que tudo mudou. Eu tinha ido até a cidade cedo, comprar ração para o gado e alguns mantimentos. Ana disse que não estava se sentindo bem, que preferia ficar em casa descansando. Voltei no meio da tarde, debaixo de um sol que rachava a terra seca. O céu estava carregado de nuvens pesadas, mas o ar continuava abafado e sem vento. Quando desci da caminhonete, senti um cheiro estranho no ar. Doce demais, pesado, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Ana não estava na varanda como sempre ficava me esperando. Ana! Gritei, carregando as sacolas de compras. Silêncio. Entrei na casa. A cozinha estava estranha. O almoço que ela tinha começado a fazer estava pela metade. Panela no fogo apagado, ingredientes espalhados no balcão, um copo de água derrubado no chão com a poça já seca. Ana, cadê você? Meu coração começou a acelerar. Percorri todos os cômodos da casa. Quarto dela, vazio. Cama desfeita como se tivesse saído com pressa. Banheiro, vazio. Sala, varanda dos fundos. Nada. Foi quando cheguei no quintal que a vi. Estava ajoelhada no chão no meio do terreiro, abraçando a barriga e balançando para frente e para trás. Mesmo de longe, dava para perceber que estava passando muito mal. Corri até ela. Ana, o que aconteceu? O que foi? Quando cheguei perto, vi que estava suando frio apesar do calor. O rosto branco como papel. Os olhos vidrados de dor e algo que parecia terror puro. Não consigo parar. Gemeu entre os dentes cerrados. Ah, parar o quê? Ana, fala comigo. O que está acontecendo? Foi aí que entendi. Ela levantou um pouquinho a blusa e vi a barriga contraindo, endurecendo como pedra, relaxando, contraindo de novo. Ana estava entrando em trabalho de parto. E pelo jeito como gemia e se contorcia, as contrações já estavam fortes e frequentes. Por que não me contou que estava sentindo dor? Perguntei, pegando ela no colo. Achei que fosse passar. De manhã começou fraco, mas agora não para mais. Levei ela correndo para casa e deitei na cama. Minha cabeça estava trabalhando rápido, tentando lembrar tudo que sabia sobre parto, que não era muito. O hospital mais próximo ficava a 40 quilômetros dali, em Planaltina. Com o trânsito da tarde,
E o estado dela não tinha como chegar a tempo. Ana, escuta, disse, segurando a mão dela. Preciso levar você para o hospital. Consegue aguentar a viagem? Ela agarrou meu braço com uma força que não imaginei que tivesse. Não, gritou. Não pode me levar para o hospital. Por quê? Ana, você precisa de ajuda médica. Eles vão me encontrar. Se eu for para o hospital, eles vão me encontrar. Outra contração veio, mais forte que as anteriores. Ela arqueou as costas, gemendo de uma dor que parecia vir de dentro da alma. Quem vai te encontrar? Ana, me explica. Mas ela não conseguia mais falar coerentemente. As contrações estavam vindo uma atrás da outra, praticamente sem intervalo. E eu ali, um fazendeiro de 58 anos, sem conhecimento médico nenhum, vendo uma mulher que eu tinha aprendido a amar prestes a dar à luz na minha cama. Foi quando lembrei da Dona Marieta, a parteira mais respeitada da região. Tinha mais de 70 anos, mas ainda atendia partos nas fazendas mais afastadas. Morava numa casa pequena, perto do córrego, a 15 minutos dali se eu fosse a toda velocidade. Ana, vou buscar a Dona Marieta. Ela é parteira, vai saber como te ajudar. Mas não posso deixar você sozinha. Peguei o celular e liguei para o Zé Carlos, meu vizinho mais próximo, um homem discreto que entendia de urgência e não fazia perguntas desnecessárias. Zé, preciso de você aqui agora. É urgência de vida ou morte? Que houve, João? Te explico quando chegar. Vem correndo. Zé Carlos chegou em 10 minutos. Quando viu Ana na cama, gemendo de dor e com a barriga contraindo visivelmente, não fez pergunta nenhuma. Apenas se sentou numa cadeira ao lado da cama. Vai buscar ajuda, disse. Eu fico com ela. Saí dali a toda velocidade. A estradinha de terra que levava até a casa da Dona Marieta nunca me pareceu tão longa. A poeira vermelha subia da estrada como uma nuvem grudando no para-brisa, atrapalhando a visão. Mas não diminuía a velocidade nem um segundo. A casa da Dona Marieta ficava no final de uma trilha. As primeiras semanas com o Gabriel foram como viver num sonho que a gente tem medo de acordar. Um sonho bom, cheio de vida nova e possibilidades que eu nem imaginava que existiam na minha idade. Clarice se transformou completamente. A mulher assustada e machucada que tirei da mata deu lugar a uma mãe determinada, forte, cheia de amor para dar. Via ela cuidar do menino com um carinho que aquecia a alma e me lembrava de como pode ser bonito ver alguém descobrindo a própria força. Ela cantava baixinho enquanto dava banho nele numa bacia pequena que compramos na cidade. Sorria quando ele agarrava o dedo dela com aquelas mãozinhas minúsculas. Passava horas só olhando ele dormir, como se não conseguisse acreditar que tinha conseguido trazer uma vida tão perfeita ao mundo depois de tanto sofrimento. A casa ganhou vida nova. Choro de bebê de madrugada, cheiro de talco e leite, fraldas secando no varal que estendemos na varanda dos fundos. Sons que eu nunca pensei que ia escutar naquela casa. E por mais cansativo que fosse, e era especialmente para um homem da minha idade, era bom, era família de verdade. Gabriel era um bebê tranquilo. Chorava só quando tinha fome ou precisava trocar a fralda. De resto, ficava quietinho no berço que montei no quarto ao lado do meu, olhando o mundo com aqueles olhinhos curiosos que pareciam querer entender tudo de uma vez. Eu me descobri fazendo coisas que nunca imaginei que faria. Acordava de madrugada quando ele chorava e Clarice estava muito cansada. Aprendi a trocar fralda, a fazer mamadeira na temperatura certa, a ninar uma criança até ela dormir. E descobri que cuidar de um bebê pode ser uma das experiências mais gratificantes da vida de um homem, mesmo quando esse homem já passou dos 50 anos. Mas eu sabia que aquela paz não ia durar para sempre. Clarice ainda acordava assustada no meio da noite, sempre que ouvia um barulho diferente. Às vezes, ia até a janela e ficava olhando a estrada por longos minutos, como se esperasse ver alguém chegando. Quando perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim.
Mas o medo continuava ali, escondido atrás dos olhos, como uma sombra que nunca ia embora completamente. Ele vai me encontrar, dizia às vezes quando achava que eu não estava ouvindo. Uma hora ele vai me encontrar. Eu tentava tranquilizá-la, mas sabia que ela tinha razão para ter medo. Homem que bate em mulher grávida é capaz de qualquer coisa. E se ele era poderoso como ela dizia, tinha recursos para procurar por muito tempo. Foi numa manhã de sábado, 3 semanas depois que Gabriel nasceu, que tudo mudou. Eu estava no curral, cuidando de uma vaca que tinha machucado a pata num buraco do pasto, quando ouvi o barulho de motor na estrada. Motor pesado, diesel, ronco grave de caminhonete grande. Não era barulho de vizinho. Esses eu conhecia pelo som depois de tantos anos. Era de estranho. Larguei o que estava fazendo e corri para casa o mais rápido que minhas pernas de quase 60 anos permitiam. Clarice estava na cozinha, dando mamadeira para o Gabriel. Quando me viu entrar correndo, com certeza viu no meu rosto que alguma coisa estava errada. "Que foi?" perguntou, mas a voz já tremia. "Tem um carro vindo para cá. Motor grande. Você reconhece o som?" Ela escutou por alguns segundos. Quando o barulho do motor ficou mais próximo, mais claro, o rosto dela ficou branco como papel de embrulho. Começou a tremer tanto que quase derrubou Gabriel. "É ele?" sussurrou. "É meu marido. Ele me encontrou." O Gabriel sentiu a tensão da mãe imediatamente e começou a chorar. Clarice se levantou num salto, apertando o menino contra o peito num gesto desesperado de proteção. "Ele me encontrou. Eu sabia que ia encontrar. Eu sabia." "Calma", disse, segurando ela pelos ombros. "Respira fundo. Vamos pensar no que fazer." Mas o barulho do motor já estava na entrada da fazenda. Ouvi porteiras de carro batendo, vozes de homem, mais de uma pessoa. E pelos tons graves e autoritários, não eram pessoas que tinham vindo para conversa amigável. "Clarice, me escuta bem. Pega o Gabriel e se esconde no quarto dos fundos, aquele que fica atrás da despensa. Tranca a porta por dentro e não sai de lá até eu falar que pode, aconteça o que acontecer." "E se ele fizer mal para você? E se..." "Não vai fazer nada. Vai apenas conversar comigo e ir embora de mãos vazias." Era mentira, e nós dois sabíamos. Pelos olhos apavorados dela, eu tinha certeza de que aquele homem era capaz de qualquer violência. Mas não podia deixar ela ver meu próprio medo. "Vai", insisti. "Protege o menino. É isso que importa agora." Ela assentiu, ainda tremendo, e correu para os fundos da casa. Ouvi a porta do quarto se fechando, a chave girando na fechadura, depois silêncio total. Respirei fundo, tentando controlar os nervos. Chequei se o facão estava na cintura. Depois fui para a varanda enfrentar o que tinha que enfrentar. 3 homens desceram da caminhonete. O que vinha na frente era alto, forte, com cara de poucos amigos e muitas brigas ganhas. Cabelo grisalho bem cortado, cicatriz pequena no rosto, que podia ser de acidente ou de briga, olhos frios como de cobra esperando para dar o bote. Usava roupa boa, calça social, camisa de botão, sapato que custava mais que um boi gordo. Os outros 2 eram mais novos, na faixa dos 30 anos, mas tinham a mesma cara de violência mal disfarçada. Um deles tinha uma tatuagem no pescoço que parecia símbolo militar. O outro usava óculos escuros, mesmo debaixo da sombra da árvore. Ambos se moviam como quem tinha treinamento em combate. "Boa tarde", disse, tentando manter a voz calma e firme. "Boa tarde", respondeu o mais velho. "O senhor é o dono daqui?" "Sou. João Pereira. Em que posso ajudá-los?" Ele sorriu, mas não era sorriso de simpatia ou cortesia. Era sorriso de quem gosta de causar medo, de quem se diverte vendo os outros se encolherem. "Estou procurando minha esposa, Clarice dos Santos. Tenho informação confiável de que ela pode estar por aqui. Não conheço ninguém com esse nome." "Tem certeza absoluta?" insistiu, dando um passo na minha direção. Mulher jovem, cabelo castanho, mais ou menos 1,60 m.
Estava grávida quando fugiu de casa há alguns meses. Ou talvez já tenha tido o filho. O coração bateu mais forte, mas mantive a expressão séria e calma. Como eu disse, não conheço ninguém assim. Ele deu alguns passos na minha direção. Os outros dois se espalharam automaticamente, um para cada lado, formando um triângulo. Era tática clara de intimidação, talvez até de combate. "Posso dar uma olhada na casa?" perguntou, mas o tom não era de pedido, era de quem estava informando o que ia fazer. Só para ter certeza, entende? Para eliminar qualquer dúvida. "Não pode. Esta é propriedade particular e vocês não têm mandado judicial." "Ah, é." Ele tirou uma carteira do bolso traseiro da calça e mostrou uma carteirinha. "Delegado Marcos Ferreira, da Polícia Civil de Goiânia." "Isso aqui", disse tirando um papel dobrado do bolso da camisa, "é mandado de busca e apreensão." Peguei o papel e li rapidamente. Estava tudo certinho. Papel timbrado, assinatura reconhecida em cartório, carimbo oficial, data de hoje. Eles tinham se preparado legalmente para essa visita. Busca e apreensão de quê, exatamente? De uma criminosa foragida, Clarice dos Santos, acusada de roubo qualificado, formação de quadrilha e abandono de lar. Mentira. Tudo mentira descarada. Mas ele tinha o poder da lei do lado dele, ou pelo menos a aparência dele. "Sintam-se à vontade para procurar", disse, me afastando da porta principal. "Não vão encontrar nada nem ninguém." Os três entraram na casa como donos do lugar. Ouvi eles revirando tudo sem nenhum cuidado. Cozinha, sala, banheiro, meu quarto. Faziam barulho de propósito, quebrando coisas, jogando móveis no chão, esvaziando gavetas. Não era busca legal. Era vandalismo puro, intimidação psicológica. Quando chegaram perto dos fundos da casa, onde ficava o quarto onde Clarice estava escondida com Gabriel, meu coração quase parou de bater. "Tem uma porta aqui!" gritou um deles. "É só depósito." Menti. "Guardo ferramentas velhas, sacos de ração, essas coisas." "Então por que tá trancada?" "Porque tem veneno de rato lá dentro. Não quero que os bichos da fazenda entrem e se envenenem." Marcos se aproximou de mim com aquele sorriso cruel. "João, não me tome por idiota, por favor. Sei que ela tá aqui em algum lugar. Posso sentir o cheiro do medo dela no ar. Não sei do que o senhor tá falando. E se você não abrir essa porta agora mesmo, eu vou mandar meus homens derrubarem ela. E aí, se tiver alguém atrás, pode se machucar na queda." Foi aí que ouvi o som que selou nosso destino. O choro do Gabriel, baixinho no começo, depois mais alto. O som inconfundível de um bebê recém-nascido chamando pela mãe. O silêncio que se fez na casa deixou o choro ainda mais claro, mais evidente. Marcos sorriu de novo, dessa vez com genuína satisfação. "Que interessante", disse. "Veneno de rato que chora feito bebê." Ele fez sinal para os outros dois. Eles se posicionaram na frente da porta como soldados prontos para a invasão. "Clarice!" gritou Marcos com voz que ecoou pela casa toda. "Sei que você está aí dentro. Sai daí agora mesmo ou eu mando esses dois derrubarem essa porta." Silêncio do outro lado. Apenas o choro do Gabriel que continuava. "Não vai sair por bem?" continuou Marcos. "Tudo bem, então. Vocês dois derrubem essa porta." "Espera", disse. "Eu abro. Não tinha escolha. Se eles derrubassem a porta, podiam machucar Gabriel na confusão. E eu não ia deixar isso acontecer. Peguei a chave que Clarice tinha deixado do lado de fora, por precaução, e abri devagar." Clarice estava sentada no canto mais afastado do quarto, num colchão velho que eu guardava ali, segurando Gabriel no colo e tentando acalmá-lo. Os dois choravam agora. Ela de medo e desespero. Ele porque sentia a angústia da mãe. "Oi, minha querida", disse Marcos entrando no quarto como se fosse dono do lugar. "Quanto tempo, não é mesmo?" "Por favor", sussurrou Clarice, encostando mais no canto. "Não machuca o menino. Ele não tem culpa de nada." "Machucar?" Marcos fingiu estar ofendido. "Eu jamais machucaria uma criança, principalmente meu próprio filho."
Ele não é seu filho. Claro que é, minha querida. Nasceu 9 meses depois que você fugiu de casa como uma criminosa. Matemática básica. Marcos se aproximou dela devagar, como predador cercando presa ferida. Agora levanta daí, pega o moleque e vamos embora para casa. Você já deu trabalho demais para todo mundo. Ela não vai com vocês, disse. Marcos se virou para mim, genuinamente surpreso pela primeira vez. Como é que é? Ela não vai. Fica aqui, com o filho dela, onde está segura. Ele riu, uma risada fria, sem humor, que não chegou nem perto dos olhos. João, você parece ser um homem inteligente. Não vai querer se meter numa situação que não tem absolutamente nada a ver com você. Já me meti, no momento que salvei ela das cobras. Das cobras? Marcos olhou para Clarice com curiosidade cruel. Que história interessante é essa? Não é nada, disse Clarice rapidamente. Não importa. Se entendo perfeitamente. Marcos voltou a atenção para mim. Você se acha herói, é isso? Salvou a mocinha em perigo, agora quer protegê-la do marido malvado? Só quero proteger uma mãe e o filho dela de quem pode fazer mal aos dois. Fazer mal? Marcos quase gritou. Eu sou marido dela há 5 anos, tenho direito legal sobre ela e sobre o moleque. Direito legal não dá o direito de bater numa mulher grávida até ela quase perder o filho. O rosto de Marcos mudou completamente. A máscara de civilidade caiu, revelando a violência que havia por baixo. Quem te contou essa mentira? Ninguém precisou contar. Os hematomas na forma de dedos nos braços dela contaram sozinhos. Marcos respirou fundo várias vezes, tentando controlar a raiva. Quando falou de novo, a voz estava perigosamente controlada. João, vou te dar uma última chance de sair dessa situação com dignidade. Sai de perto e deixa eu resolver isso com minha família. Não, não, não. Ela fica aqui, com o filho, e vocês vão embora. Marcos fez sinal para os outros dois. Eles se aproximaram de mim como lobos, cercando presa. Sabe o que é obstrução da justiça? Perguntou Marcos. É crime federal. Posso te prender agora mesmo e você vai passar os próximos 5 anos numa cela pensando onde errou na vida. Então prende. Ele estudou meu rosto por um longo tempo, procurando medo, hesitação, qualquer sinal de fraqueza que pudesse explorar. Não encontrou nada. Tá bom, disse por fim. Você quer brincar de herói? Vamos brincar. Tirou algemas do bolso. João Pereira, você está preso por obstrução da justiça, resistência à autoridade e ocultação de criminoso. Um dos homens veio por trás e torceu meu braço com força desnecessária. A dor foi intensa, mas não gritei. Não ia dar esse gosto para eles. Quando as algemas clicaram no meu pulso, olhei para Clarice. Não se preocupa, disse. Vai dar tudo certo. Eu prometi, lembra? Ela chorava sem parar agora, apertando Gabriel contra o peito como se quisesse protegê-lo de toda a maldade do mundo. João, me desculpa, soluçou. Me desculpa por tudo isso. Você não merecia passar por isso. Eu escolhi, respondi. E se tivesse que escolher de novo, escolheria igual. Marcos me empurrou para fora do quarto. Clarice, você tem exatamente 5 minutos para se arrumar e juntar as coisas do moleque. Depois vamos embora daqui. E o João? O João vai passar alguns dias na cadeia refletindo sobre as consequências de se meter onde não é chamado. Quem sabe aprende alguma coisa útil. 5 minutos se passaram como 5 segundos. Clarice saiu do quarto carregando Gabriel numa manta e uma sacola pequena com algumas roupas dele. Tinha parado de chorar, mas o desespero estava estampado em cada linha do rosto. Quando passou por mim, sussurrou: obrigada por tudo. Por me dar uma chance de ser feliz, mesmo que por pouco tempo. Isso não é fim de história, sussurrei de volta, baixo o suficiente para só ela ouvir. Marcos a colocou à força no banco de trás da caminhonete. Gabriel chorava alto agora.
assustado com toda aquela confusão e violência ao redor. "João", disse Marcos, vindo até onde eu estava algemado, "foi um prazer imenso conhecer você. Espero sinceramente que seja inteligente o suficiente para nunca mais cruzar meu caminho." "Pode ter certeza que vamos nos encontrar de novo", respondi. "É mesmo? E por que eu deveria me preocupar com isso?" "Porque da próxima vez eu vou estar preparado." Ele me olhou por alguns segundos, tentando decidir se eu era ameaça real ou só fanfarrão. Depois deu de ombros e subiu na caminhonete. A caminhonete partiu levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou vários minutos para assentar. E eu fiquei ali, algemado na minha própria varanda, vendo a única família que tinha há 3 anos desaparecer na estrada como se nunca tivesse existido. Mas uma coisa Marcos não sabia sobre mim. Eu não era homem de desistir fácil. E uma promessa feita para uma mulher desesperada, segurando o próprio filho, é sagrada. Ia trazer Clarice e Gabriel de volta, custasse o que custasse. Passei 3 dias na cadeia de Planaltina. 3 dias numa cela pequena e fedorenta, dividindo espaço com 2 bêbados e um ladrão de galinha. 3 dias pensando, planejando, fazendo contatos através das poucas ligações que me permitiram. 3 dias sentindo a raiva crescer dentro de mim como fogo que alguém atiça sem parar. O advogado que consegui contratar, Dr. Antônio, um homem honesto que conhecia desde os tempos de escola, me disse que as acusações eram fracas, montadas na pressão e sem base legal sólida. Obstrução da justiça sem provas consistentes não segura ninguém por muito tempo, especialmente quando o acusado é fazendeiro respeitado na região há mais de 20 anos. "Mas João", disse ele durante uma das visitas, "esse delegado tem influência. Conhece gente poderosa. Você vai ter que tomar muito cuidado daqui para frente." "Ele que deveria tomar cuidado", respondi. "Não fala assim. Essa gente é perigosa." "Eu também posso ser perigoso quando preciso." Marcos sabia que as acusações não iam me segurar por muito tempo. Ele só precisava de alguns dias para levar Clarice e Gabriel para longe, para algum lugar onde eu nunca conseguiria encontrá-los. E tinha conseguido exatamente isso. No 3º dia, Zé Carlos apareceu com o dinheiro da fiança. Quando saí da cela, ele estava me esperando do lado de fora com cara de quem tinha más notícias para dar. "Como soube que eu estava aqui?" perguntei enquanto caminhávamos para o estacionamento. "O povo fala, João, e quando a história chegou nos meus ouvidos, vim correndo." "Que história? Que você tinha sido preso por esconder criminoso, que tinha uma mulher fugitiva na sua casa, que a polícia teve que fazer operação especial para prender ela. E você acreditou? Eu conheço você há 15 anos. Sei que tipo de homem você é. Se você estava protegendo alguém, é porque essa pessoa merecia proteção." No caminho de volta para a fazenda, Zé me contou o que tinha descoberto durante os 3 dias que passei preso. Marcos Ferreira era mesmo delegado da Polícia Civil, mas tinha ficha suja no Ministério Público e na Corregedoria. Várias denúncias de abuso de poder, extorsão, violência doméstica, relacionamentos com criminosos, nunca nada provado oficialmente, sempre abafado por amigos influentes em Brasília e Goiânia. "E onde eles estão agora?" perguntei, tentando manter a voz calma. "Ninguém sabe. Sumiram completamente, como se nunca tivessem existido. A fazenda estava vazia e silenciosa quando chegamos, mas não era o mesmo silêncio de antes, quando eu morava sozinho e me acostumara com a solidão. Era um silêncio dolorido, carregado de ausência. O berço que montei no quarto ainda estava ali, com um ursinho de pelúcia que Clarice tinha comprado na cidade. A mamadeira esquecida na pia da cozinha. As roupinhas pequenas ainda secando no varal, balançando no vento como fantasmas de uma vida que durou pouco tempo. Tudo lembrando o que eu tinha perdido, tudo gritando a ausência deles. "Você vai ficar bem?" perguntou Zé Carlos antes de ir embora. "Vou encontrá-los", disse.
João, talvez seja melhor deixar para lá. Essa gente é perigosa. Pode fazer mal para você. Já fizeram. Levaram minha família embora. Mas não era sua família de verdade. Era sim. É sim. E família a gente não abandona. Durante 2 meses inteiros, procurei por eles como um homem obcecado. Contratei um detetive particular, ex-policial civil que tinha saído da corporação por conflitos com superiores corruptos. Espalhei fotos de Clarice em rodoviárias, postos de gasolina, hospitais de 3 estados. Conversei com gente em delegacias, abrigos, igrejas. Ofereci recompensa por informações. Usei todas as economias que tinha juntado em 20 anos de trabalho. Nada. Era como se tivessem sido engolidos pela terra. O detetive, Ramiro era o nome dele, me disse que casos assim eram comuns. Homens com poder e dinheiro conseguem fazer pessoas desaparecerem do mapa oficial. Documentos falsos, endereços inexistentes, registros apagados. É como se ela e o bebê nunca tivessem existido, explicou numa das nossas reuniões. Esse cara tem recursos e contatos. Pode tê-los levado para qualquer lugar do país. Continue procurando. Insisti. João, já gastamos muito dinheiro. Talvez seja a hora de aceitar que... Continue procurando. Enquanto eu tiver 1 centavo, continue. As semanas foram passando e eu fui ficando cada vez mais desesperado. Dormia mal, comia mal, trabalhava apenas o mínimo necessário para manter a fazenda funcionando. Passava horas olhando para a estrada, esperando ver a caminhonete deles voltando, ou esperando receber uma ligação com notícias. Até que numa tarde quente de setembro, quando eu estava na horta tentando me distrair com o trabalho, Dona Marieta apareceu na minha porta. João, preciso falar com você urgente. Ela estava agitada, suando, diferente da mulher sempre calma que eu conhecia. Que houve, Dona Marieta? É sobre Clarice e o menino. Meu coração quase parou. A senhora sabe onde eles estão? Sei. E sei também que ela está precisando de ajuda. Muita ajuda. Dona Marieta me contou que tinha uma prima em Uberlândia, Minas Gerais, que trabalhava como coordenadora num abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. 2 dias antes, uma moça tinha chegado lá de madrugada, toda machucada, carregando um bebê pequeno e pedindo proteção. Era ela, João, tenho certeza absoluta. Como a senhora pode ter certeza? Porque ela perguntou se eu conhecia um fazendeiro chamado João, que morava numa fazenda perto de Formosa. Disse que ele tinha prometido que tudo ia ficar bem. Não perdi nenhum segundo. Peguei a caminhonete e dirigi às 6 horas até Uberlândia sem parar nem para comer. O abrigo ficava numa casa grande e simples, num bairro afastado do centro da cidade. Tinha grades nas janelas e portão alto, mas também tinha jardim com flores e um parquinho pequeno no quintal. Um lugar que protegia sem parecer prisão. A coordenadora, Dona Regina, uma mulher de uns 50 anos com olhos cansados, mas bondosos, me recebeu com desconfiança natural. O senhor é parente dela? Não sou parente, mas sou família. Expliquei toda a história desde o começo. Como encontrei Clarice na mata, como cuidei dela durante a gravidez, como Marcos tinha aparecido com um mandado falso para levar ela e Gabriel embora, como fui preso por tentar protegê-los. Ela falou muito do senhor, disse Dona Regina depois que terminei de contar. Disse que tinha conhecido um anjo da guarda que a salvou das cobras e da morte. Posso vê-la? Vou perguntar se ela quer receber visita. Ela está muito assustada ainda. Esperei na sala de visitas por 15 minutos, que pareceram 15 horas. As paredes eram pintadas de azul claro, com desenhos de crianças pendurados. Havia uma mesa pequena com revistas velhas e um vaso com flores frescas. Tudo muito simples, mas acolhedor. Quando a porta se abriu, quase não reconheci quem entrou. Clarice entrou devagar, carregando Gabriel no colo. O menino tinha crescido bastante. Estava mais gordinho, mais esperto, com aqueles olhinhos curiosos que acompanhavam tudo ao redor.
Mas ela estava machucada de novo, hematomas roxos no rosto, curativo no braço esquerdo, andar cuidadoso de quem sente dor a cada movimento. João sussurrou e começou a chorar. Abri os braços sem pensar. Ela correu para mim, ainda segurando Gabriel, e ficamos ali, abraçados, chorando juntos no meio daquela sala simples. O menino olhava para mim com curiosidade, como se tentasse lembrar de onde me conhecia. Desculpa, ela sussurrou no meu ouvido. Desculpa por tudo que você passou por nossa causa. Não precisa pedir desculpa por nada. O importante é que vocês estão vivos e seguros. Ele me levou para Goiânia, contou, ainda abraçada comigo. Me trancou numa casa nos fundos da cidade, longe de tudo e de todos. Dizia que se eu tentasse fugir de novo, ia me matar e jogar o corpo onde ninguém nunca ia encontrar. Como conseguiu sair de lá? Uma vizinha percebeu que alguma coisa estava muito errada. Ouviu o Gabriel chorando desesperado uma noite inteira e decidiu investigar. Quando viu o estado que eu estava, toda machucada, magra, desesperada, chamou a polícia. E Marcos, preso, finalmente preso. As denúncias se acumularam tanto que nem os amigos poderosos dele conseguiram mais abafar. Respirei aliviado pela primeira vez em 2 meses. Então acabou de vez. Acabou. Ele não pode mais me procurar. Não pode mais me machucar. Olhei para Gabriel, que tinha esticado a mãozinha pequena na minha direção, como se quisesse me tocar. Oi, campeão, disse pegando ele no colo com cuidado. Lembra do tio João? Ele me olhou sério por um momento, franzindo a testa como se estivesse pensando muito. Depois sorriu, um sorriso banguela, inocente, que iluminou toda a sala. Acho que ele lembra, disse Clarice, sorrindo também pela primeira vez desde que a vi. Clarice, disse, olhando direto nos olhos dela, quero que vocês voltem para casa, para nossa casa. João, sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que talvez você queira recomeçar em outro lugar, longe de tudo que aconteceu, construir uma vida nova longe das lembranças ruins. Mas quero que saiba que vocês têm um lar. Sempre vão ter. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse pesando todas as possibilidades. Tem certeza? Depois de tudo que passou por nossa causa, a prisão, os problemas, a confusão toda? Tenho certeza absoluta. Aquela casa só voltou a ser lar de verdade quando vocês chegaram. Sem vocês, é só uma casa vazia, onde um homem velho espera a morte chegar. E se não der certo? E se eu não conseguir me adaptar de novo? E se as lembranças forem fortes demais? Vai dar certo. Porque vai dar certo. Porque agora a gente vai estar junto para valer. E juntos a gente consegue enfrentar qualquer coisa que vier. Gabriel escolheu aquele momento exato para soltar uma gargalhada alta e cristalina, como se estivesse concordando com toda a conversa, aprovando os planos que estávamos fazendo. 2 semanas depois, estávamos de volta à fazenda. Mas dessa vez era completamente diferente. Não era mais eu salvando Clarice de uma situação desesperadora. Éramos nós dois, juntos, construindo uma família de verdade. Ela cuidava da casa e do Gabriel, eu cuidava da roça e dos animais. Mas todas as decisões eram tomadas junto, conversadas, planejadas a 4 mãos. Reformamos a casa inteira, pintamos as paredes, trocamos móveis velhos, compramos coisas novas para Gabriel. Clarice plantou um jardim na frente da casa, com rosas e girassóis que floresciam o ano todo. Eu construí um parquinho pequeno no quintal, com balanço e escorregador para quando Gabriel ficasse maior. As noites eram as melhores. Depois que Gabriel dormia no bercinho que ficava no nosso quarto, ficávamos na varanda conversando sobre o dia, sobre os planos para o futuro, sobre sonhos que antes pareciam impossíveis, mas que agora tinham chance real de se realizar. Foi numa dessas noites, 6 meses depois que voltaram, que Clarice me disse: João, posso te perguntar uma coisa que sempre quis perguntar? Claro, pode perguntar qualquer coisa.
Por que fez tudo isso? Por que arriscou sua vida, sua paz, sua segurança por duas pessoas que nem conhecia direito? Pensei na pergunta por alguns minutos. Era uma pergunta que eu mesmo me fazia às vezes, principalmente nos momentos mais difíceis. Você lembra do que eu disse no primeiro dia que acordou aqui? Que às vezes a gente acha que está quebrado, mas é só porque não encontrou o lugar certo para florescer? Lembro perfeitamente. Eu estava falando de mim também. Depois que Maria morreu, achei que minha vida tinha acabado junto com ela, que eu ia só ir levando os dias, um depois do outro, até chegar a minha hora de partir. Olhei para o céu estrelado, para o mesmo céu que olhava nas noites solitárias antes deles chegarem. Mas quando vi você na mata, cercada de cobras, alguma coisa dentro de mim acordou. Uma parte que eu achei que tinha morrido junto com Maria. Que parte? A parte que acredita que todo mundo merece uma segunda chance na vida. A parte que sabe que às vezes a gente salva os outros e às vezes os outros salvam a gente, e que no final das contas todos nós precisamos uns dos outros para sobreviver. Clarice segurou minha mão. Você me deu muito mais que uma segunda chance. Você me deu uma vida completamente nova, uma vida que eu nunca imaginei que podia ter. Você também me deu uma vida nova, uma vida que eu nunca sonhei que podia existir na minha idade. 8 meses depois, Clarice e eu nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha de São Sebastião, em Formosa. Gabriel, já engatinhando e falando as primeiras palavras, papai, mamãe, au au, quando via cachorro, foi nosso pajem oficial. Dona Marieta foi a madrinha, com lágrimas de alegria nos olhos durante toda a cerimônia. Zé Carlos foi o padrinho, orgulhoso como se fosse parente de sangue. Não foi uma festa grande, com centenas de convidados e gastos exagerados. Foram apenas as pessoas que realmente importavam, celebrando duas pessoas que se encontraram no lugar mais improvável possível e descobriram que o amor pode nascer da dor, da perda, da necessidade urgente de proteger quem precisa ser protegido. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na mata, acordo todas as manhãs com o barulho de Gabriel correndo pela casa e gritando Pai João, Pai João!", com aquela voz alegre de criança, completamente feliz. Clarice canta na cozinha enquanto prepara o café da manhã, sempre uma música diferente. O cheiro de pão fresco se mistura com o perfume das flores que ela planta em vasos espalhados por toda a casa. A fazenda prosperou de uma forma que nunca imaginei possível. Não só em gado e plantação, mas em vida, em alegria, em propósito. Temos mais 2 filhos agora. Maria Clara, de 3 anos, que nasceu com os olhos da mãe e a teimosia do pai. E Pedro, de 1 ano e meio, que já mostra sinais de que vai ser aventureiro como o irmão mais velho. A casa, que antes era silenciosa demais, agora virou pequena demais para tanta alegria. Tanto barulho bom, tanta vida acontecendo em cada canto. Às vezes, quando o dia acaba e as 3 crianças finalmente dormem, sento na mesma varanda onde passei 3 anos sozinho e penso no acaso que mudou tudo. Se eu tivesse escolhido a estrada principal naquela tarde, se tivesse chegado 5 minutos mais tarde na clareira, se tivesse tido medo das cobras e dado meia volta, mas não foi acaso, foi destino puro. Foi a vida me ensinando que às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Que às vezes a pessoa que a gente salva é exatamente quem acaba salvando a gente. Que o amor verdadeiro não tem hora marcada para chegar. Ele simplesmente chega quando menos se espera, no lugar mais improvável, disfarçado de emergência ou tragédia. E que uma promessa feita com o coração aberto, especialmente para uma mãe desesperada, é sempre cumprida, mesmo que demore, mesmo que custe caro, mesmo que pareça impossível no começo. Hoje, quando Gabriel me pergunta como conheci a mãe dele, eu conto a história completa. Das cobras, do resgate, da coragem que todos nós tivemos que encontrar para recomeçar do zero.
Ele escuta de olhos arregalados, como se fosse o melhor conto de fadas do mundo. E talvez seja mesmo um conto de fadas. Um conto de fadas real, que acontece todo dia para quem tem coragem de abrir a porta quando o destino bate, de estender a mão quando alguém precisa de ajuda, de acreditar que vale a pena lutar pelo que é certo. Um conto que prova que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos românticos ou palavras bonitas de filme. Precisa apenas de duas pessoas dispostas a cuidar uma da outra, nos dias bons e nos ruins, nas tempestades e na calmaria, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E que, às vezes, a maior aventura da vida não está em conquistar o mundo inteiro, ou ficar famoso, ou ganhar muito dinheiro. Está em conquistar o direito simples e sagrado de ser feliz no próprio quintal, com as pessoas certas ao lado, construindo algo que vai durar muito mais que a nossa própria vida. Há encontros que mudam destinos para sempre. Não porque são extraordinários ou mágicos, mas porque acontecem exatamente na hora certa, com as pessoas certas, no lugar onde dois corações perdidos precisavam estar. E quando isso acontece, quando duas almas que andavam à deriva se encontram no meio do caminho, a vida inteira se reorganiza ao redor daquele momento sagrado. Como se o universo inteiro conspirasse para que duas pessoas que precisavam uma da outra se encontrassem contra todas as probabilidades e descobrissem juntas que vale a pena recomeçar, sempre, quantas vezes for necessário. Porque no final das contas, somos todos anjos da guarda uns dos outros, esperando apenas a oportunidade de salvar e ser salvos.